Numa dinâmica de chama gêmeas, é a divina feminina que deve fazer movimentos em direção ao divino masculino. Eu sou a Beatriz Barbie. Não esqueça de deixar o like de vocês, para vocês receberem mais conteúdo sobre chama gêmeas. Numa dinâmica de chama gêmea, a gente não pode agir igual a gente age num relacionamento comum. Então, muitas pessoas falam que o divino masculino, que é o homem, às vezes é a mulher, né? Mas o divino masculino em si, né? Que deve vir atrás da gente, que ele é o provedor, que ele deve nos nutrir, que ele deve fazer esse movimento. Mas numa dinâmica de chama gêmea, quem vai atrás é quem acordou para a dinâmica, é quem despertou, é quem sente as dores e quem vai procurar sobre conteúdos de chama gêmea. Porque se nós não fazemos isso, a dinâmica não anda, não tem como andar, ela fica estagnada. Então, se você fica no orgulho, no seu ego, não tem como resolver a dinâmica. Ela é diferente de uma terceira dimensão, por isso que a dinâmica de chama gêmeas é quinta dimensão, por isso que as pessoas não entendem o que é dinâmica de chama gêmea. Porque a maioria das pessoas estão em terceira dimensão, cheia de crenças, cheia de ego, e entram em relacionamentos kármicos, porque elas se conectam com as feridas de outra pessoa. Então, num relacionamento comum, como a gente estava vivendo até agora na Terra, como terceira dimensão, e portanto a gente nunca se limpou, nunca foi atrás para estudar física quântica, nem quer saber sobre isso, a maioria das pessoas não tem interesse sobre isso. E ao não ter interesse, o que acontece? Tem consequências que elas vão ver cada dia mais daqui para frente. E quais são as consequências? Infinitas possibilidades. Só de você não saber sobre a dinâmica de chama gêmea, você se conecta com uma pessoa através dos karmas, através das dores, das feridas, e não do amor. Você se engana muitas vezes que você ama aquela pessoa. Você fica por carência, para não ficar sozinho, sozinha, para mostrar para a sociedade que você está com alguém. Então, de infinitas formas, gente. Numa dinâmica de chama gêmea, você não tem escolha. Você é retirada totalmente da terceira dimensão para resolver as tretas que você aprontou no seu passado com sua chama gêmea ou para a sua chama gêmea. Então ou você vai atrás dele e resolve, ou você fica estagnado nas dores. Então você acaba não vivendo nem a terceira dimensão e nem a quinta dimensão, porque a gente não consegue mais voltar para a terceira dimensão. Você não consegue mais ter os amigos que você tinha, você não consegue mais ter relacionamento comum. Não, você vai afastar as pessoas, porque as pessoas estão em outra dimensão, em outra densidade. Então, a gente não tem mais livre arbítrio. É importante que isso fique bem claro. Não temos mais o livre arbítrio. A gente entrou em dinâmica, muda totalmente a nossa vida. Então, a visão de uma dinâmica é completamente diferente de um relacionamento comum, onde se ele não vem atrás de você, se o homem não vem atrás de você, você vai deixar pra lá. Aí tudo bem, gente. Aí você não vai ficar insistindo, você não vai ficar mostrando pra ele que você é melhor pra ele. Não. Aí você tem o livre-arbítrio, ele tem o dele, aí você não é ele. Mas numa dinâmica de chama gêmea, você é ele, você não é outra pessoa. A sua chama gêmea, o seu divino masculino, não é outra pessoa. É difícil de entender, mas quanto mais demorar para entender, mais vocês vão ficar em dores. Fica insuportável se ficar muito tempo nas dores. Fica no umbral. Não precisa nem sair daqui. Ficar numa dinâmica de chama gêmea, sem resolver, sem fazer os movimentos necessários, você fica literalmente no umbral. E quem te salva dessa? Não tem pais, não tem filhos, não tem amigos, porque ninguém mais vai te entender.
Ninguém entrou em dinâmica de chama gêmea, alguém vai te entender? Não. Então o que você tem que fazer? Você tem que compreender, você tem que estar no meio da Matrix, mas não fazer parte dela. É uma consciência muito mais elevada, uma dinâmica de chama gêmea. Então, se a gente perdeu o livre-arbítrio, a gente perdeu o poder de escolher o que a gente quer. Eu quero esse, não quero aquele, isso acabou. Você não vai mais ficar, eu quero namorar esse, não quero namorar aquele. Você não vai nem trocar mais de pessoa. A gente, entrando em dinâmica de chama gêmea, só existe uma pessoa na sua vida, que é a sua chama gêmea. Então, portanto, devemos trabalhar sem orgulho para sairmos o mais rápido possível do ego, das dores, de sofrimentos e resolver nossa dinâmica, porque isso envolve todo um crescimento nosso, da nossa chama gêmea e de todo o planeta. A gente vai impactar o planeta com a nossa união. Se não fosse por uma causa maior, nós não passaríamos por tudo que a gente passa. E se a gente está numa missão espiritual, nós temos que entender isso para ir adiante, para a gente avançar na dinâmica. A nossa vida muda completamente ao entrar na dinâmica. Então você não tem mais assim, trabalho em que você quer, arruma o homem que você quer, fica com a sua família, fica em terceira dimensão, fica com as suas crenças, fica com o seu ego. Não. Se você optar por isso, você vai ficar presa no umbral, em profundas dores, e você não vai resolver a sua dinâmica. Ou seja, você vai ficar presa no umbral, sem resolução, com bastante conflito com você mesmo, porque as áreas da sua vida nunca mais vão andar. Então, gente, vamos se conscientizar que nós que despertamos para a dinâmica, que entendemos o que estamos passando, é que temos que fazer todo o processo, todo o movimento para despertar o nosso divino masculino.